Você vai se abrir para mim, até que meu amor cresça dentro do seu coração, disse o milionário. Ela tremia de medo de amar de novo, mas ele prometeu curar feridas que nem o tempo conseguiu fechar. O barulho incessante da Avenida Paulista ecoava através das janelas mal vedadas do pequeno apartamento que Marina Santos dividia com duas colegas de faculdade. Eram 7 da manhã de uma segunda-feira, típica de março em São Paulo, e o calor já prometia ser sufocante. Marina ajustou os óculos sobre o nariz enquanto revisava pela 10ª vez o orçamento que havia preparado durante o fim de semana. Você tem certeza de que quer aceitar esse projeto? Perguntou Júlia, sua colega de quarto, enquanto preparava um café forte na cozinha minúscula. O cara é conhecido por ser um verdadeiro tirano com fornecedores. Marina suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos que insistiam em escapar do rabo de cavalo que havia feito às pressas. 3 meses desde que havia se formado em arquitetura na USP, e este seria seu primeiro projeto realmente grande. Rafael Mendonça, o herdeiro do Grupo Mendonça Imóveis, precisava de uma reforma completa em sua cobertura na Vila Madalena. O projeto valia mais do que ela ganharia em 1 ano trabalhando para outros escritórios. Júlia, você não entende, Marina respondeu, guardando os papéis na pasta que havia ganhado de presente de formatura da mãe. Esta é minha chance de mostrar do que sou capaz. Se eu conseguir impressionar alguém como Rafael Mendonça, meu escritório vai decolar. A verdade era mais complexa do que ela admitia. Vinda de uma família simples de Araraquara, Marina havia trabalhado durante toda a faculdade para se sustentar em São Paulo. Seu pai era mecânico aposentado e sua mãe trabalhava como professora do ensino fundamental. Eles haviam se esforçado para ajudá-la, mas a maior parte de sua educação havia sido conquistada com bolsas de estudo e muito suor. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o assistente de Rafael Mendonça, confirmando a reunião para as 10 da manhã. Marina sentiu o estômago dar um nó. Havia pesquisado tudo sobre ele na internet. 35 anos, viúvo, conhecido por sua eficiência brutal nos negócios. As fotos mostravam um homem alto, de olhos escuros penetrantes e uma expressão que parecia permanentemente séria. 2 horas depois, Marina estava parada em frente ao edifício mais luxuoso que já havia visto na Vila Madalena. O porteiro, uniformizado impecavelmente, a direcionou ao elevador privativo que levava diretamente à cobertura. Seus sapatos baixos de couro, os mais elegantes que possuía, faziam um barulho suave contra o piso de mármore enquanto subia. Quando as portas se abriram, Marina se deparou com um apartamento que parecia saído de uma revista. Pé direito duplo, janelas enormes com vista para a cidade, móveis modernos em tons neutros. Mas algo estava fora de lugar. Apesar de toda a elegância, o ambiente parecia frio, quase vazio de personalidade. Senhorita Santos, uma voz grave a fez se virar. Rafael Mendonça estava parado próximo a uma mesa de vidro, vestindo um terno azul marinho que provavelmente custava mais que o aluguel de Marina por 3 meses. Ele era ainda mais imponente pessoalmente, alto, ombros largos e aqueles olhos escuros que pareciam analisar cada detalhe. Sim, sou eu, Marina respondeu, estendendo a mão com mais confiança do que realmente sentia. Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendonça. Quando ele tocou sua mão, Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Rafael segurou o aperto por 1 segundo a mais que o necessário, seus olhos estudando seu rosto com uma intensidade que a fez corar. Pode me chamar de Rafael, ele disse, sua voz mais suave agora. Café? Enquanto ele preparava 2 xícaras em uma máquina italiana que parecia mais complexa que o painel de um avião, Marina aproveitou para observá-lo melhor. Havia algo em seus movimentos, uma tensão sutil que contradizia sua aparente calma. Quando ele se virou para oferecer o café, seus olhos se encontraram novamente, e Marina percebeu uma tristeza profunda por trás daquela fachada controlada. Então, Rafael disse sentando-se à sua frente, me conte sobre sua visão para este espaço. Marina abriu sua pasta com mãos ligeiramente trêmulas e retirou os esboços que havia preparado. Havia passado noites inteiras estudando o projeto, analisando cada foto que conseguira encontrar do apartamento online, imaginando possibilidades. Bem, senhor. Rafael, ela se corrigiu. Analisando as fotos que recebi,
Percebi que este apartamento tem uma base arquitetônica magnífica, mas... Ela hesitou, percebendo que estava prestes a criticar o lar de um dos homens mais poderosos de São Paulo. Mas, ele a encorajou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Havia algo em seu tom que a tranquilizou. Mas parece mais um showroom do que um lar, Marina disse, ganhando confiança. É tecnicamente perfeito, mas falta alma. Falta a personalidade de quem vive aqui. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando suavemente sobre a mesa de vidro. Marina se perguntou se havia ido longe demais, se sua honestidade brutal tinha acabado de custar sua grande oportunidade. Continue, ele disse finalmente, sua voz baixa, mas intensa. Marina desdobrou seus primeiros esboços. Imagino que você passa muito tempo trabalhando em casa. Proponho criar espaços que sejam funcionais para seus negócios, mas que também tenham calor humano. Por exemplo, ela apontou para um desenho. Esta parede poderia ter uma biblioteca integrada. Não apenas decorativa, mas funcional. Livros que você realmente leia. E como você sabe que eu leio? Rafael perguntou, uma pitada de diversão em sua voz. Marina corou novamente. Bem, eu pesquisei sobre você. Encontrei uma entrevista onde você mencionava gostar de biografias e livros de história empresarial. E ali, ela apontou para uma estante quase vazia no canto da sala. Você tem alguns livros, mas eles parecem perdidos neste espaço. Rafael seguiu seu olhar e assentiu lentamente. Minha esposa que decorou este lugar, ele disse, sua voz ficando mais baixa. Ela tinha bom gosto, mas preferia linhas limpas. Marina sentiu o peso da informação. Havia lido sobre a morte de sua esposa em um acidente de carro 3 anos antes, mas não imaginara que ele ainda vivia exatamente como ela havia deixado. Sinto muito por sua perda, Marina disse gentilmente. Se isso for muito difícil... Não, Rafael a interrompeu, olhando diretamente em seus olhos. Na verdade, acho que está na hora de mudanças. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o pôr do sol, começando a pintar o céu de laranja. Mostre-me mais. Marina se juntou a ele, seus esboços na mão. O apartamento realmente era espetacular, mas ela podia sentir a solidão que pairava no ar como uma névoa invisível. Aqui, ela disse, apontando para a varanda. Imagine um jardim vertical. Plantas que você possa cuidar, que tragam vida para o espaço. E ali onde está aquele sofá branco gigante, um conjunto mais aconchegante, talvez em tons terrosos. Você tem uma visão interessante, Rafael disse, virando-se para encará-la. Eles estavam agora bem próximos, e Marina podia sentir o perfume masculino dele, algo caro e sutil que a fazia querer respirar mais profundamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela se arriscou, surpresa com sua própria audácia. Rafael arqueou uma sobrancelha, mas acenou. Quando foi a última vez que você realmente se sentiu em casa aqui? A pergunta pairou no ar entre eles. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que havia ultrapassado todos os limites. Então ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. Você é bem direta, não é, Marina Santos? Minha mãe sempre diz que a honestidade é uma virtude, mesmo quando incomoda. Ela respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Sua mãe é uma mulher sábia, Rafael disse. Para responder sua pergunta, não me lembro. A honestidade dele a pegou de surpresa. Havia algo na forma como ele a olhava, como se estivesse realmente a vendo, que fazia seu coração acelerar de forma perigosa. O trabalho é minha vida, ele continuou. Este apartamento é apenas onde durmo entre reuniões. Então meu trabalho vai ser criar um lar de verdade para você, Marina disse, guardando seus esboços. Não apenas um espaço bonito, mas um lugar onde você queira passar tempo. Rafael a estudou por um longo momento, aqueles olhos escuros parecendo ler pensamentos que ela nem sabia que tinha. Tem certeza de que pode fazer isso? Tenho, ela respondeu sem hesitar, embora uma voz em sua cabeça gritasse que estava prometendo algo bem mais complexo do que simples decoração. Então você está contratada, Rafael disse, estendendo a mão novamente. Mas tenho uma condição. Marina franziu a testa. Qual? Quero estar envolvido em cada decisão, cada cor, cada móvel, cada detalhe. Isso significa que vamos passar muito tempo juntos. Quando ela pegou sua mão para selar o acordo,
Rafael a segurou com firmeza, seus olhos nunca deixando os dela. Você vai se abrir para mim, Marina Santos, ele disse, sua voz baixa e intensa, até que meu amor cresça dentro do seu coração. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você disse? Mas Rafael já havia soltado sua mão e se afastado, voltando à sua máscara profissional. Podemos começar na sexta-feira? Às 9? Marina assentiu, ainda atordoada, pegando sua pasta com mãos trêmulas. Claro, sexta às 9. Enquanto desceu no elevador, as palavras dele ecoavam em sua mente. Tinha ela entendido certo? Ou tinha sido apenas sua imaginação interpretando mal uma conversa profissional? Uma coisa era certa. Sua vida havia acabado de ficar muito mais complicada. Marina passou os próximos dias em um estado de agitação que nem ela mesma conseguia explicar completamente. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente durante as madrugadas insones, enquanto ela trabalhava nos projetos preliminares para a reforma. Você vai se abrir para mim, até que meu amor cresça dentro do seu coração. Tinha sido uma declaração ou apenas uma expressão estranha? Marina balançou a cabeça, tentando se concentrar nos catálogos de móveis espalhados sobre a mesa do pequeno escritório que havia montado no quarto. Júlia havia saído para trabalhar, deixando-a sozinha com seus pensamentos confusos e uma xícara de café que já havia esfriado há horas. Quinta-feira à noite, Marina decidiu visitar sua melhor amiga, Camila, que trabalhava como jornalista em uma revista de arquitetura. Se alguém poderia dar conselhos sensatos sobre a situação, seria ela. As duas se encontraram em um boteco tradicional no bairro da Liberdade, um lugar que servia a melhor coxinha da região e onde conseguiam conversar sem gastar uma fortuna. Então deixe-me entender, Camila disse, mexendo o chope com o canudo, enquanto Marina terminava de contar sobre o encontro. O Rafael Mendonça te contratou e disse que você vai se abrir para ele. Eu sei como isso soa. Marina suspirou, brincando com o guardanapo. Mas a forma como ele falou não parecia algo profissional. Mana, você pesquisou sobre ele, né? Camila se inclinou para a frente, baixando a voz. O cara praticamente virou um eremita depois que a esposa morreu. Minha editora me disse que ele recusou todos os convites sociais nos últimos 3 anos. Que agora ele está fazendo declarações misteriosas para uma arquiteta que acabou de conhecer. Marina sentiu o estômago dar um nó. Você acha que eu deveria cancelar? De jeito nenhum! Camila exclamou, fazendo algumas pessoas se virarem. Desculpa, ela sussurrou, depois continuou em tom normal. Mari, esse projeto pode mudar sua vida profissionalmente. Só tome cuidado. Homens como ele estão acostumados a conseguir tudo o que querem. Ele não me pareceu arrogante, Marina disse, mais para si mesma que para a amiga. Parecia solitário. Os piores são exatamente esses. Camila alertou, mas seu tom era gentil. Os que despertam nosso instinto maternal. Na sexta-feira de manhã, Marina chegou ao edifício de Rafael 5 minutos antes das 9, vestindo sua única blusa social amarela, que sua mãe dizia realçar seus olhos castanhos, e uma calça jeans escura. Havia passado meia hora decidindo se deveria se vestir de forma mais formal, mas concluiu que autenticidade era mais importante que aparências. Rafael a recebeu na porta do apartamento, e Marina notou imediatamente que ele parecia diferente. Ainda usava um terno, mas havia tirado a gravata e as mangas estavam dobradas até os cotovelos. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse passado a mão várias vezes. Bom dia, ele disse, e Marina percebeu que sua voz estava mais suave que na segunda-feira. Café? Por favor, ela respondeu, seguindo-o até a cozinha. Era a primeira vez que via essa parte do apartamento e ficou surpresa com o quão pequena era em comparação com o resto do espaço, claramente projetada para alguém que não cozinhava. Você cozinha? Rafael perguntou, como se tivesse lido seus pensamentos. Adoro cozinhar, Marina respondeu sem pensar. Minha mãe me ensinou desde pequena. É uma das poucas coisas que me relaxam depois de um dia difícil. Rafael parou de mexer o café e a olhou com curiosidade. E o que mais te relaxa? A pergunta era simples, mas algo na forma como ele a fez, com genuíno interesse, fez Marina se sentir vista de uma forma que não estava acostumada. Ler, ela disse,
principalmente à noite antes de dormir. E você? Trabalhar. Ele respondeu automaticamente, depois hesitou. Antigamente eu gostava de andar de bicicleta, nas manhãs de domingo. Antigamente? Rafael entregou a xícara para ela, seus dedos roçando os dela brevemente. Minha esposa e eu costumávamos pedalar pelo Ibirapuera. Depois que ela morreu, parei. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Sinto muito. Deve ser difícil fazer as coisas que vocês faziam juntos. É, ele disse simplesmente. Depois mudou de assunto. Mostre-me o que preparou. Marina espalhou suas plantas e amostras sobre a mesa da sala, consciente de que Rafael estava observando cada movimento seu. Ela havia trabalhado até tarde, preparando 3 opções diferentes, uma mais conservadora, uma moderadamente ousada e uma terceira que representava sua visão completa para o espaço. Comecei com 3 abordagens, ela explicou, organizando os papéis. Esta primeira mantém a base atual apenas humanizando os espaços, com texturas mais quentes e algumas plantas. Rafael analisou o projeto por alguns minutos em silêncio. E as outras? Marina respirou fundo. Esta segunda proposta é mais transformadora. Inclui mudanças na disposição de alguns móveis, criação de espaços mais aconchegantes, uma paleta de cores que reflita mais personalidade. E a terceira? Rafael perguntou, seus olhos encontrando os dela. A terceira é o que eu realmente vejo para este apartamento. Marina disse, sua voz ganhando confiança. Mas pode ser muito ousada para seu gosto. Mostre-me. Marina desdobrou os desenhos da terceira opção, observando o rosto de Rafael enquanto ele estudava cada detalhe. Ela havia imaginado derrubar a parede que separava a cozinha da sala, criando um espaço integrado. A paleta de cores incluía tons terrosos, ocres, verdes musgo, azuis profundos. Havia espaços para arte, para livros, para plantas. Era o tipo de lar onde alguém realmente viveria, não apenas existiria. Você quer derrubar uma parede? Rafael disse. Não era uma pergunta. Sim, eu sei que parece drástico, mas olhe. Marina se inclinou sobre a mesa, apontando para os desenhos. A cozinha atual é claustrofóbica. Você mora sozinho, mas se quisesse receber amigos, cozinhar para alguém especial, este layout seria muito mais funcional e acolhedor. Alguém especial? Rafael repetiu, uma nota divertida em sua voz. Marina corou, percebendo o que havia dito. Bem, hipoteticamente falando, Marina, Rafael disse suavemente, fazendo-a olhar para ele. Posso perguntar uma coisa? Ela assentiu, não confiando em sua voz. Por que você escolheu arquitetura? A pergunta a pegou de surpresa. Por que você quer saber? Por quê? Ele se afastou da mesa e caminhou até a janela. Você fala sobre criar lares, não apenas espaços. Há uma diferença. Marina o seguiu, mantendo uma distância segura. Cresci em uma casa pequena, mas que era cheia de amor. Meus pais sempre conseguiram fazer nosso espaço parecer especial, mesmo com pouco dinheiro. Eu queria aprender a criar essa sensação para outras pessoas. E para você? Onde você se sente em casa? Marina hesitou. A verdade era que, desde que se mudara para São Paulo, nunca havia realmente se sentido em casa. O apartamento que dividia era temporário, funcional. Seus pais moravam longe. Ela estava construindo uma vida nova, mas ainda não tinha encontrado seu lugar. Ainda estou descobrindo, ela respondeu honestamente. Rafael se virou para encará-la, aqueles olhos escuros estudando seu rosto. Então nós dois estamos. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Marina acelerar. Eles estavam parados bem próximos à janela, a luz da manhã criando um halo dourado ao redor dos cabelos dele. Marina podia ver pequenos detalhes que havia perdido na primeira reunião. Uma pequena cicatriz próxima à sobrancelha esquerda, os fios grisalhos prematuros nas têmporas, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente quando ele estava pensativo. Rafael, ela começou não sabendo exatamente o que queria dizer. Sim, sobre o que você disse na segunda-feira, ela reuniu coragem. Sobre eu me abrir para você. Rafael deu um passo mais próximo, eliminando quase toda a distância entre eles. O que sobre isso? Eu preciso saber se você estava falando profissionalmente ou... Marina engoliu em seco. Ou se havia algo mais. O que você acha?
Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Marina sentiu como se estivesse parada à beira de um precipício. Uma parte dela queria recuar, manter as coisas profissionais e seguras, mas havia algo em Rafael, na forma como ele a olhava, na vulnerabilidade que ele deixava escapar ocasionalmente, que a fazia querer dar o salto. Eu acho, ela disse lentamente, que você é um homem acostumado a conseguir o que quer, e isso me assusta. Deveria, Rafael disse, surpreendendo-a com sua honestidade. Porque eu nunca quis algo tanto quanto quero conhecer você de verdade, Marina Santos. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Ele atendeu com irritação visível, falando rapidamente sobre uma reunião de emergência que precisava acontecer naquela manhã. Desculpe, ele disse depois de desligar. Preciso ir ao escritório. Uma situação com um dos projetos em Alphaville. Tudo bem, Marina disse, tentando esconder seu alívio e decepção. Posso deixar as plantas aqui para você revisar? Na verdade, Rafael hesitou. Que tal continuarmos isso durante o almoço? Conheço um lugar quieto, onde podemos conversar sobre o projeto sem interrupções. Marina sabia que deveria dizer não. Sabia que estava entrando em território perigoso. Mas quando olhou para Rafael, viu algo em seus olhos que a fez assentir. Ok, que horas? 1 hora. Te busco aqui? Na verdade, prefiro encontrar você lá, Marina disse, querendo manter pelo menos uma ilusão de controle sobre a situação. Rafael sorriu, o mesmo sorriso pequeno, mas genuíno que havia visto antes. Independente como sempre. Sempre, ela confirmou pegando sua bolsa. Enquanto esperava o elevador, Marina se perguntou se não estava cometendo o maior erro de sua vida. Mas quando as portas se fecharam e ela viu o reflexo de seus olhos brilhantes no metal polido, soube que era tarde demais para voltar atrás. Marina chegou ao restaurante 15 minutos atrasada, depois de ter trocado de roupa 3 vezes e quase desistir 2. O lugar que Rafael havia sugerido ficava em uma rua tranquila de pinheiros, longe do movimento do centro financeiro. Era pequeno, acolhedor, com mesas de madeira rústica e plantas pendentes que criavam uma atmosfera íntima. Ela o encontrou sentado numa mesa no fundo, já com um copo de água mineral à sua frente. Havia tirado o paletó e estava lendo algo no celular com a testa franzida. Quando a viu se aproximar, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o estômago de Marina dar uma cambalhota. Desculpe o atraso, ela disse, sentando-se à sua frente. Trânsito. Mentira, Rafael disse, mas estava sorrindo. Você ficou nervosa e trocou de roupa várias vezes. Marina o encarou, chocada com a precisão da observação. Como você? Porque eu fiz a mesma coisa, ele admitiu, gesticulando para sua própria aparência. Troquei de gravata 4 vezes antes de decidir não usar nenhuma. A honestidade dele a desarma completamente. Marina começou a rir, primeiro um risinho baixo, depois uma gargalhada genuína que fez outras pessoas no restaurante olharem para eles. Somos ridículos, ela disse, secando os olhos. Completamente, Rafael concordou. Quer dividir uma entrada? A bruschetta aqui é excelente. Enquanto esperavam o pedido, Rafael perguntou sobre sua família. E Marina se viu contando histórias sobre sua infância em Araraquara. Falou sobre as tardes ajudando o pai na oficina mecânica, sobre como a mãe sempre encontrava formas criativas de decorar a casa com pouco dinheiro, sobre as noites de domingo assistindo filmes juntos no sofá velho da sala. Parece perfeito, Rafael disse, genuinamente interessado. Não era perfeito, Marina corrigiu. Tínhamos dificuldades financeiras, especialmente quando eu estava no colegial. Meu pai ficou sem trabalho por alguns meses e foi difícil, mas eles sempre me apoiaram. Quando decidi vir para São Paulo estudar, minha mãe vendeu as joias que tinha herdado da minha avó para me ajudar com os primeiros meses. Rafael ficou em silêncio por um momento, mexendo o molho da bruschetta com o garfo. Minha experiência foi bem diferente. Como assim? Nunca me faltou nada materialmente, ele disse lentamente. Meu pai construiu o império imobiliário, minha mãe cuidava das aparências sociais, tivemos a melhor educação, as melhores oportunidades. Mas amor do tipo que você descreve, isso era mais complicado. Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele. E sua esposa? Como vocês se conheceram?
O rosto de Rafael se fechou ligeiramente, mas ele não desconversou. Isabel era filha de um sócio do meu pai. Nos conhecemos em uma festa de formatura quando eu tinha 25 anos. Ela era linda, inteligente, sabia exatamente como navegar no meu mundo. Vocês foram felizes? Marina perguntou gentilmente. Fomos compatíveis, Rafael respondeu depois de uma pausa. Tínhamos objetivos similares, gostos parecidos. Foi um bom casamento. Marina notou que ele havia dito bom, não feliz. Havia uma diferença significativa ali. E depois que ela morreu, Rafael continuou, percebi que havia passado 8 anos vivendo uma vida que funcionava, mas que não era realmente minha. O que você quer dizer? Rafael a olhou diretamente. Isabel decorou nosso apartamento. Escolhia nossos programas de fim de semana, nosso círculo social, até as roupas que eu usava para eventos. E eu deixava, porque era mais fácil. Quando ela morreu, de repente, eu estava sozinho em um espaço que não me representava, com amigos que na verdade eram conhecidos dela, vivendo uma vida que era nossa, mas que nunca foi verdadeiramente minha. Marina sentiu uma onda de compreensão. Por isso você quer estar envolvido em cada decisão da reforma. Exato. E por isso, Rafael estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Você me intriga tanto. Eu? Você tem uma autenticidade que eu perdi há muito tempo. Fala o que pensa, mesmo quando pode ser inconveniente. Quando critica meu apartamento por falta de personalidade, ou quando me pergunta quando foi a última vez que me senti em casa, ninguém mais fala comigo assim. Marina sentiu calor subir pelo braço onde ele a tocava. Talvez as pessoas tenham medo de você. E você? Tem medo de mim? Marina considerou a pergunta honestamente. Às vezes, não de você como pessoa, mas do que você representa, do mundo de onde você vem. Por quê? Porque Marina hesitou, depois decidiu ser completamente honesta. Porque eu sei que posso me apaixonar por você, e sei que isso seria complicado demais para os dois. Rafael ficou imóvel, seus olhos fixos nos dela. Marina, você disse que eu ia me abrir para você. Ela continuou, sentindo como se estivesse saltando sem paraquedas. Bem, aqui está sua abertura. Sou filha de um mecânico e uma professora. Moro em um apartamento de 40 metros quadrados com 2 colegas. Tenho uma conta bancária que me deixa acordada à noite de preocupação. E mesmo sabendo tudo isso, mesmo sabendo que não faço parte do seu mundo, eu... Você o quê? Rafael perguntou suavemente. Eu gosto da forma como você me olha, como se eu fosse importante. Rafael apertou a mão dela mais firmemente, seus olhos nunca deixando os dela. Você é importante, mais do que imagina. O garçom apareceu para anotar o pedido principal, quebrando momentaneamente a intensidade do momento. Rafael pediu salmão grelhado. Marina escolheu risoto de cogumelos. Quando ficaram sozinhos novamente, ele não soltou sua mão. Posso contar uma coisa para você? Rafael disse. Algo que não conto para ninguém? Marina assentiu, sentindo o peso da confiança que ele estava depositando nela. Nos últimos 3 anos, desde que Isabel morreu, eu me tornei uma pessoa que nem reconheço. Acordo, vou para o escritório, resolvo problemas, volto para casa, durmo. Fim. Às vezes passam semanas sem que eu ria genuinamente ou tenha uma conversa real com alguém. Isso deve ser solitário, Marina disse. Era. Até segunda-feira passada. Ele sorriu de forma quase tímida. Você apareceu no meu apartamento com seus óculos tortos e seus esboços ousados, me criticando por viver em um showroom. E pela primeira vez em anos, eu senti curiosidade, vontade de conhecer alguém de verdade. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que vem de mundos diferentes, ele a interrompeu. Sei que isso pode ser complicado, mas também sei que quando você sorri, quando fica animada falando sobre seus projetos, quando fica brava porque acha que estou sendo presunçoso, é a primeira vez em anos que me sinto vivo. O risoto chegou, mas Marina mal conseguia pensar em comer. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, misturando esperança com apreensão. Você tem família? Além dos seus pais? Rafael perguntou claramente, tentando aliviar a tensão do momento. Tenho um irmão mais novo, o Tiago. Está terminando engenharia na USP São Carlos. É muito mais inteligente que eu, Marina disse, grata pela mudança de assunto.
Duvido disso. É verdade. Ele sempre foi o gênio da família. Eu era a sonhadora, sempre desenhando casas imaginárias, reorganizando meu quarto. Meus pais achavam que era fase. E não era? Aparentemente não. Marina riu. Ah, e você, tem irmãos? Uma irmã mais velha, Helena. Mora em Londres com o marido inglês. Nos falamos por WhatsApp de vez em quando, mas... Ele deu de ombros. Nossa família não é muito próxima. Por que não? Rafael hesitou. Meus pais são pragmáticos. Veem relacionamentos como negócios, inclusive os familiares. Helena fugiu disso casando com um estrangeiro e se mudando para outro continente. Eu fiquei e me tornei o filho obediente, até recentemente. O que mudou recentemente? Você, ele disse simplesmente. Marina quase engasgou com o vinho. Eu? Desde nossa primeira conversa, comecei a questionar coisas que nunca questionei antes. Por que vivo em um apartamento que não me representa? Por que não tenho amigos de verdade? Por que nunca perguntei para mim mesmo o que eu realmente quero? E o que você quer? Marina perguntou, embora parte dela temesse a resposta. Rafael a estudou por um longo momento. Honestamente, quero descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando atender às expectativas de todo mundo. E quero fazer isso com alguém que me veja como pessoa, não como uma conta bancária ou um status social. Isso é muito para colocar em uma pessoa, Marina disse suavemente. Você tem razão, é injusto da minha parte. Rafael soltou sua mão e se recostou na cadeira. Desculpe, acho que estou misturando as coisas. Não, Marina disse rapidamente, surpresa com sua própria reação. Não é isso. É que eu também estou descobrindo quem sou. Mudei para São Paulo para perseguir meus sonhos, mas metade do tempo me sinto perdida. E a ideia de fazer essa jornada com alguém é assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Rafael se inclinou para a frente novamente. Então vamos devagar. Sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas vamos nos conhecer. E a reforma do apartamento continua sendo prioridade. Você está me ajudando a criar um lar, lembra? Isso é importante independente do que aconteça entre nós pessoalmente. Marina assentiu, sentindo-se mais aliviada. Ok. Devagar. Devagar, Rafael concordou. Mas Marina... Sim, eu não estava brincando quando disse que você vai se abrir para mim. Não porque eu vou forçar isso, mas porque eu acredito que quando você me conhecer de verdade, vai querer. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na confiança quieta de Rafael que era simultaneamente atraente e intimidadora. Você é bem presunçoso, ela disse, mas estava sorrindo. Sou determinado, ele corrigiu. Há uma diferença. Quando terminaram o almoço e saíram do restaurante, Rafael insistiu em chamar um Uber para Marina. Posso te ver amanhã? Ele perguntou enquanto esperavam o carro. Para continuarmos discutindo os projetos? É sábado, Marina observou. Eu sei. Pensei que poderíamos ir a algumas lojas, ver móveis e materiais pessoalmente. Se você quiser. Marina sabia que deveria dizer não, que precisava de espaço para processar tudo o que havia acontecido. Mas quando olhou para Rafael, viu uma expectativa genuína em seus olhos que a fez querer dizer sim. Ok, que horas? 10 da manhã? Posso te buscar. Prefiro encontrar você em algum lugar, Marina disse, ainda mantendo sua independência. Rafael sorriu. Independente como sempre. Shopping Iguatemi na praça de alimentação? Perfeito. Quando o Uber chegou, Rafael abriu a porta para ela. Antes que Marina entrasse, ele tocou seu braço suavemente. Marina, obrigado. Pelo quê? Por me deixar começar a ser eu mesmo novamente. Enquanto o carro se afastava, Marina olhou pela janela traseira e viu Rafael parado na calçada, as mãos nos bolsos, observando-a a partir. Havia algo na imagem que fez seu coração apertar de uma forma que ela não tinha certeza se era boa ou perigosa. Talvez fosse as duas coisas. Marina chegou ao shopping Iguatemi no sábado de manhã, usando um vestido florido que havia ganhado da mãe no último aniversário e sandálias rasteiras confortáveis. Encontrou Rafael na praça de alimentação, conforme combinado, mas ficou surpresa ao vê-lo vestindo jeans escuros e uma camisa polo azul clara. Sem o terno formal, ele parecia mais jovem, mais acessível. Você está diferente, ela comentou quando se aproximou. Melhor ou pior? Rafael perguntou, levantando-se para cumprimentá-la. Diferente, Marina repetiu sorrindo.
Mais humano. Obrigado, acho, ele riu. Pronta para uma manhã de compras? Eles começaram pela loja de móveis de luxo no segundo piso. Marina havia pesquisado os preços online na noite anterior e quase teve um infarte. Um sofá custava mais que seu salário de 6 meses. Ela tentou disfarçar seu choque, mas Rafael percebeu sua hesitação. Algo errado? Ele perguntou enquanto examinavam uma mesa de centro de mármore. É só diferente do que estou acostumada, Marina admitiu. Os preços aqui são ridículos, Rafael completou. Concordo. A maior parte dessas peças são caras porque são exclusivas, não necessariamente porque são melhores. Marina o olhou surpresa. Então por que viemos aqui? Porque quero que você veja todas as opções disponíveis. Mas, ele se inclinou mais próximo, confesso que estou mais interessado na sua reação do que nas peças em si. Minha reação. Você franze o nariz quando não gosta de algo, e seus olhos brilham quando encontra algo que realmente te inspira. Rafael apontou para uma poltrona de couro conaque em um canto mais reservado da loja. Como agora? Marina percebeu que estava mesmo admirando a peça. Era elegante, mas confortável, com linhas clássicas que não passariam de moda. Ela é linda, ela admitiu. Custa 15 mil reais, Rafael disse casualmente. Marina engasgou. 15 mil por uma poltrona? Absurdo, não é? Rafael concordou. Aposto que conseguimos algo similar por 1/3 do preço em outras lojas. Eles passaram as próximas 2 horas percorrendo diferentes lojas, desde as mais luxuosas até algumas mais acessíveis que Rafael claramente nunca havia visitado antes. Marina ficou divertida observando suas reações quando entraram em uma loja de departamentos popular. Nunca comprei móveis em um lugar assim, ele confessou, olhando ao redor com curiosidade genuína. E o que acha? Marina perguntou, testando o conforto de um sofá que custava menos que a mesa de centro que haviam visto na primeira loja. Honestamente, este sofá é mais confortável que o que tenho em casa, Rafael disse, sentando-se ao lado dela. Marina riu. Às vezes o mais caro não é o melhor. Minha mãe sempre dizia que o importante é se sentir bem no espaço, não impressionar visitantes. Sua mãe parece muito sábia, Rafael disse, se virando para fitá-la. Estavam sentados próximos demais, e Marina podia sentir o calor emanando do corpo dele. Ela ficaria chocada se soubesse onde estou agora, Marina murmurou. Por quê? Porque ela sempre me alertou sobre homens ricos, dizia que eles veem mulheres como nós como entretenimento temporário. Rafael ficou sério. É isso que você acha que é para mim? Entretenimento? Marina o estudou por um momento. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que ela estava começando a reconhecer, que a fez balançar a cabeça. Não, mas também não sei o que sou para você. Quer saber? Rafael perguntou, sua voz baixa. Sim, você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo, que me faz questionar se a vida que estou vivendo é realmente a que quero viver. Antes que Marina pudesse responder, uma vendedora se aproximou, perguntando se precisavam de ajuda. O momento se quebrou, mas as palavras de Rafael continuaram ecoando em sua mente enquanto fingiam examinar almofadas decorativas. Que tal pararmos para um lanche? Rafael sugeriu depois que saíram da loja. Conheço um lugar aqui perto que serve o melhor pão de açúcar da cidade. Eles caminharam até uma pequena confeitaria a algumas quadras do shopping. Era um lugar aconchegante, cheio de famílias no fim de semana, muito diferente do restaurante sofisticado onde haviam almoçado na véspera. Como você conhece este lugar? Marina perguntou surpresa. Isabel odiava este tipo de ambiente. Rafael disse, pedindo 2 pães de açúcar e café para ambos. Dizia que era comum demais. Então eu vinha sozinho às vezes, quando queria me sentir normal. Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele. Deve ter sido solitário. Foi? Mas... Ele sorriu para ela. Não é mais. Eles se sentaram em uma mesa pequena perto da janela, observando o movimento da rua. O pão de açúcar estava delicioso, e Marina se pegou relaxando completamente pela primeira vez desde que havia conhecido Rafael. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, lambendo o açúcar dos dedos. Claro. O que seus pais vão achar de mim, quando souberem que está, passando tempo comigo? Rafael hesitou. Eles vão ter opiniões.
Sempre tem. Que tipo de opiniões? Vão achar que você está interessada no meu dinheiro. Vão questionar suas intenções. Vão sugerir que preciso ser mais cuidadoso. Marina sentiu o estômago afundar. E você, concorda com eles? Se concordasse, estaria aqui com você agora? Rafael alcançou sua mão sobre a mesa. Marina, meus pais escolheram Isabel para mim. Aprovaram cada aspecto do nosso relacionamento porque ela se encaixava perfeitamente no molde que eles haviam criado para minha vida. E sabe o que aconteceu? O quê? Eu me tornei uma versão vazia de mim mesmo. Bem-sucedido no papel, mas completamente perdido por dentro. Ele apertou sua mão. Não vou cometer o mesmo erro novamente. Na tarde de sábado, depois de visitarem mais 3 lojas e escolherem várias opções para o apartamento, Rafael sugeriu que fossem até sua cobertura para que Marina pudesse ver como as peças ficariam no espaço real. Só por algumas horas, ele disse quando percebeu a hesitação dela. Para trabalho. Trabalho, Marina repetiu, mais para si mesma que para ele. De volta ao apartamento, Marina espalhou catálogos e amostras sobre a mesa enquanto Rafael preparava café. Ela estava genuinamente animada com as possibilidades que haviam descoberto durante o dia, especialmente algumas peças de designers brasileiros que conseguiam combinar elegância com preços mais razoáveis. Se trocarmos a mesa de centro atual por esta, ela explicou mostrando uma foto, e adicionarmos aquela poltrona que você gostou, a versão mais acessível que encontramos, o espaço vai ganhar personalidade sem perder sofisticação. Rafael se sentou ao lado dela, close o suficiente para que seus ombros se tocassem enquanto examinavam as imagens. E a parede que você quer derrubar? Sobre isso, Marina hesitou. Talvez devêssemos começar com mudanças menores. A derrubada da parede é um projeto grande, e talvez seja melhor você se acostumar gradualmente com as transformações. Ou talvez você esteja perdendo a coragem, Rafael disse, uma nota de desafio em sua voz. Marina o encarou. Como assim? Ontem você estava disposta a transformar completamente este espaço. Hoje está sugerindo mudanças menores. O que aconteceu? Nada aconteceu. Só estou sendo prática. Mentira. Rafael se virou para encará-la completamente. Você está recuando. E não é só sobre a reforma, é sobre nós. Marina sentiu uma onda de irritação. Não torne isso sobre nós. Estou sendo profissional. Profissional? Rafael riu, mas não havia humor no som. Marina, passamos o dia inteiro juntos. Tivemos conversas pessoais. E agora você está se escondendo atrás de profissionalismo? Não estou me escondendo, ela disse, levantando-se abruptamente. Estou sendo realista. Você quer derrubar paredes, mudar tudo de uma vez, mas mudanças assim têm consequências. E você o quê? Eu não quero ser mais uma coisa que você muda de impulso e depois se arrepende. Marina explodiu, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. É isso que você acha? Que você é um impulso? Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas a segurou. Não sei o que pensar. Você mesmo disse que está questionando tudo na sua vida desde que me conheceu. E se eu for só uma reação à sua situação atual? E se quando você resolver suas questões perceber que não precisa mais de mim? Rafael se levantou lentamente e caminhou até ela. Marina, olhe para mim. Ela levantou os olhos relutantemente. Você acha que alguém decide derrubar paredes em sua vida por impulso? Ele perguntou suavemente. Você acha que convido qualquer pessoa para conhecer meus cantos favoritos da cidade? Que conto para qualquer um sobre como me sinto perdido na minha própria vida? Eu não sei, Marina sussurrou. Então deixe-me esclarecer. Rafael cupiu seu rosto com as mãos, forçando-a a manter contato visual. Você não é um impulso. Você é a primeira coisa real que aconteceu na minha vida em anos. E se isso te assusta, se faz você querer correr, eu entendo. Mas não me insulte fingindo que isso é apenas profissional. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Eu estou com medo. De quê? De me apaixonar por você e descobrir que não sou suficiente para o seu mundo. De que seus pais estejam certos e eu seja só uma fase. Rafael passou os polegares sobre suas bochechas, secando as lágrimas. E se eu te disser que também estou com medo? Do quê? De me apaixonar por você e descobrir que sou bom demais para ser verdade.
De que você vai perceber que pode ter alguém melhor, alguém que não vem com toda a bagagem que eu carrego. Marina olhou para ele, surpresa. Você realmente sente isso? Todo dia desde que te conheci. Eles ficaram ali parados, rostos próximos, respirações misturadas, o peso de suas confissões pairando entre eles. Marina podia sentir o calor das mãos dele em sua pele, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, sentir seu perfume misturado com o aroma de café que sempre parecia acompanhá-lo. Rafael, ela sussurrou. Sim, e se derrubarmos a parede? Ele sorriu. Não o sorriso pequeno e controlado que ela estava acostumada, mas um sorriso amplo e genuíno que transformou completamente seu rosto. A parede do apartamento ou... As duas, Marina disse, surpresa com sua própria coragem. Rafael baixou a cabeça, aproximando seus lábios dos dela. Tem certeza? Não, ela admitiu. Mas vamos fazer mesmo assim. Quando ele a beijou, foi gentil a princípio, quase hesitante, como se estivesse dando a ela uma última chance de recuar. Mas quando Marina respondeu envolvendo os braços ao redor de seu pescoço, o beijo se aprofundou, carregado de semanas de tensão acumulada e promessas não faladas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Então, Rafael disse, ainda segurando-a contra ele, vamos começar com qual parede? Marina riu, se sentindo mais leve do que havia se sentido em semanas. A literal. A metafórica pode demorar um pouco mais. Tenho tempo, Rafael disse, beijando sua testa. Tenho todo o tempo do mundo. 3 semanas depois do primeiro beijo, a reforma do apartamento estava em pleno andamento. A parede entre a cozinha e a sala havia sido derrubada, transformando o espaço em algo completamente novo e acolhedor. Marina passava quase todos os dias supervisionando os trabalhos, e Rafael havia começado a trabalhar mais de casa, usando como desculpa o acompanhamento da obra. Na verdade, ambos sabiam que era só uma desculpa para ficarem juntos. Era uma terça-feira chuvosa de abril, quando o telefone de Rafael tocou durante o almoço. Marina estava na cozinha improvisada, preparando sanduíches enquanto ele revisava alguns contratos na mesa da sala. Ela ouviu quando ele atendeu, sua voz ficando imediatamente tensa. Alô, mãe? Marina parou de cortar tomates, prestando atenção involuntariamente na conversa. Sim, estou bem. Como assim vocês souberam? Não, não é o que vocês estão pensando. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. Ela não é uma funcionária qualquer, mãe. Ela é arquiteta. Não. Escuta. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Rafael claramente tentando se defender de acusações que Marina não conseguia ouvir, mas podia imaginar. Quando ele finalmente desligou, seu rosto estava fechado de uma forma que ela não via há semanas. Problema? Marina perguntou gentilmente, trazendo os sanduíches. Meus pais souberam sobre nós, Rafael disse, empurrando o prato para o lado. Aparentemente, o zelador do prédio comentou com alguém que uma moça simples estava vindo aqui todos os dias. A notícia chegou até eles. Marina sentiu o estômago afundar. E o que disseram? As coisas de sempre. Que estou sendo imprudente, que você deve estar interessada no meu dinheiro, que preciso pensar melhor sobre quem deixo entrar na minha vida. E você? O que disse? Rafael a olhou nos olhos. Disse que eles estão errados. Que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos. E que se eles não conseguem enxergar isso, o problema é deles. Marina deveria se sentir aliviada, mas algo na tensão em seus ombros a preocupava. Mas eles querem te conhecer. A frase ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Marina engoliu em seco. Quando? Este fim de semana. Jantar de domingo na casa deles. Rafael pegou sua mão sobre a mesa. Você não precisa ir se não quiser. Posso cancelar, dizer que... Não, Marina o interrompeu surpresa com sua própria determinação. Vou. Marina, você não entende. Meus pais são... difíceis. Eles vão te julgar por tudo. Desde suas roupas até a forma como você fala. Vão fazer perguntas invasivas sobre sua família, seu passado financeiro. E você acha que não consigo lidar com isso? Não é isso. É que não quero que você passe por isso. Não deveria ser necessário. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que batia no vidro. Rafael, se isto... Ela gesticulou entre eles. Vai dar certo.
Em algum momento vou ter que enfrentar sua família. Melhor agora, enquanto ainda estamos descobrindo o que somos, do que depois. E se eles forem cruéis? Então vou saber exatamente com o que estou lidando. Marina se virou para encará-lo. Mas você tem que me prometer uma coisa. O quê? Que não vai deixar a opinião deles afetar o que temos. Que você vai me defender se necessário. E que não vai ficar em dúvida sobre nós por causa do que eles disserem. Rafael se levantou e caminhou até ela, envolvendo-a em seus braços. Prometo. Mas Marina? Sim, minha mãe pode ser particularmente difícil. Ela adorava Isabel. E qualquer pessoa que apareça na minha vida vai ser comparada a ela. Entendi. Marina respirou fundo. Então é melhor eu estar preparada. Na quinta-feira, Marina ligou para sua mãe, precisando de conselhos sobre como se vestir e se comportar. Dona Rosa ouviu tudo pacientemente antes de dar sua opinião. Filha, você não pode tentar ser quem não é, ela disse. Se esse homem te ama de verdade, ele vai te amar do jeito que você é. E se a família dele não consegue enxergar o tesouro que você é, então eles não merecem você. Mas mãe, e se eles estiverem certos? E se eu realmente não for boa o suficiente para o mundo dele? Marina Santos, sua mãe disse firmemente, eu te criei para ser uma mulher forte, inteligente e de caráter. Você tem uma profissão respeitável, um coração bom e trabalhou duro por tudo que conquistou. Se isso não é bom o suficiente, então o problema não é com você. Na sexta-feira à noite, Rafael apareceu no apartamento de Marina com uma caixa elegante. O que é isso? Ela perguntou. Um presente para o jantar de domingo. Marina abriu a caixa e encontrou um vestido azul marinho elegante, claramente caro, com etiqueta de uma boutique que ela só conhecia de nome. Rafael, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque... Marina lutou para encontrar as palavras certas. Porque se eu usar este vestido não vou estar sendo eu mesma. Vou estar sendo a versão de mim que você acha que seus pais vão aprovar. Rafael ficou em silêncio por um momento. Você tem razão. Desculpe. Achei que seria mais fácil para você. Mais fácil para mim ou mais fácil para você? Marina perguntou gentilmente. Honestamente, para mim. Rafael se sentou no sofá pequeno, parecendo derrotado. Estou com medo de que eles sejam tão cruéis que você desista de nós. Marina se sentou ao lado dele. Rafael, você lembra do que disse no primeiro dia? Que eu ia me abrir para você até que seu amor crescesse dentro do meu coração? Lembro. Bem, acontece que funciona nos dois sentidos. Você também se abriu para mim. E agora você tem que confiar que esse amor é forte o suficiente para sobreviver a um jantar difícil. Rafael a puxou para seus braços. Como você ficou tão sábia? Aprendi com uma professora muito boa. Marina sorriu. Minha mãe. Domingo chegou com um céu limpo e ensolarado, típico de maio em São Paulo. Marina escolheu um vestido verde escuro que havia comprado para sua formatura. Elegante, mas não extravagante, e que a fazia se sentir confiante e ela mesma. Rafael a buscou às 5 da tarde, visivelmente nervoso. Durante o trajeto até a casa de seus pais na região dos Jardins, ele segurou sua mão, murmurando palavras de encorajamento que pareciam mais para ele mesmo do que para ela. A casa era imponente, um sobrado clássico com jardins impecáveis e uma fachada que gritava tradição e dinheiro antigo. Marina respirou fundo quando Rafael tocou a campainha. O jantar foi exatamente tão difícil quanto Rafael havia previsto. Dona Elizabeth Mendonça, uma mulher elegante de cabelos platinados e olhar penetrante, conduziu uma verdadeira inquisição disfarçada de conversa educada. Perguntou sobre a formação de Marina, sobre sua família, sobre suas expectativas em relação ao futuro. Seu Carlos, pai de Rafael, foi mais sutil, mas igualmente avaliativo, fazendo comentários aparentemente inocentes sobre a diferença de ambientes sociais e como isso podia ser complicado em relacionamentos. Marina respondeu a tudo com honestidade e dignidade, mantendo a postura ereta e o tom respeitoso, mas nunca submisso. Quando Dona Elizabeth comentou que certas pessoas às vezes têm segundas intenções, Marina respondeu calmamente que entendia a preocupação deles, mas que sua única intenção era fazer Rafael feliz. E como você pretende fazer isso? Dona Elizabeth perguntou.
Considerando que vem de mundos tão diferentes? Com respeito, Marina respondeu, olhando diretamente nos olhos da mulher. O mesmo respeito que gostaria de receber da família dele. O momento de maior tensão veio quando Dona Elizabeth trouxe álbuns de fotos do casamento de Rafael e Isabel, claramente tentando comparar as duas mulheres. Marina observou as fotos educadamente, mas quando a mãe de Rafael comentou sobre como Isabel sabia exatamente como se comportar em nosso meio, Rafael finalmente explodiu. Chega, mãe, ele disse, levantando-se abruptamente. Não vou ficar aqui ouvindo você tentar humilhar Marina. Não estou tentando humilhar ninguém, Dona Elizabeth respondeu friamente. Só estou apontando realidades. A realidade, Rafael disse, sua voz baixa, mas firme, é que Marina me faz feliz de uma forma que eu havia esquecido que era possível. A realidade é que ela me ajudou a encontrar quem eu realmente sou, não quem vocês querem que eu seja. E se vocês não conseguem aceitar isso, então o problema é de vocês. Marina tocou seu braço gentilmente. Rafael, está tudo bem. Já não está, ele disse olhando para os pais. Vocês passaram anos me dizendo como viver, com quem me casar, como pensar, e eu deixei, porque achei que era mais fácil. Mas não vou deixar vocês tratarem a mulher que amo com desrespeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o coração acelerar quando Rafael disse, a mulher que amo. Era a primeira vez que ele usava essa palavra. Amor? Dona Elizabeth riu amargamente. Rafael, você a conhece há algumas semanas. E vocês conheceram Isabel por anos antes de decidir que ela era perfeita para mim, Rafael replicou. Mas sabem quanto tempo levei para me sentir verdadeiramente feliz com ela? Nunca. E sabem quanto tempo levei para me sentir em casa com Marina? No primeiro dia que a conheci, Sr. Carlos finalmente falou. Filho, entendemos que você está entusiasmado, mas casamentos entre pessoas de classes diferentes raramente funcionam. Há questões práticas. Pai, Rafael o interrompeu. Vocês querem saber por que meu casamento com Isabel funcionou praticamente? Porque nós dois estávamos interpretando papéis. Ela interpretava a esposa perfeita. Eu interpretava o marido obediente, mas nunca fomos realmente felizes. Marina viu lágrimas nos olhos de Rafael e sentiu seu próprio coração partir. Com Marina, ele continuou. Pela primeira vez na minha vida, posso ser eu mesmo. Posso trabalhar de casa quando quero, posso cozinhar se tiver vontade, posso rir alto, posso ter opiniões próprias. Ela não quer mudar quem eu sou, ela quer conhecer quem eu sou. Marina se levantou e pegou a mão de Rafael. Senhor Carlos, Dona Elizabeth, ela disse calmamente. Entendo as preocupações de vocês. Realmente entendo. Mas quero que saibam que não estou aqui para tirar Rafael de vocês ou mudar quem ele é. Estou aqui porque me apaixonei pelo homem gentil, inteligente e carinhoso que ele é quando se permite ser autêntico. Ela respirou fundo antes de continuar. Talvez eu não tenha nascido no mesmo mundo que vocês, mas isso não significa que não posso amar seu filho com todo o meu coração. E se isso não é suficiente para vocês, então sinto muito, mas não posso mudar quem sou. Com isso, ela se virou para Rafael. Podemos ir? Durante o caminho de volta, eles ficaram em silêncio por muito tempo. Finalmente, Rafael parou o carro em um mirante que dava vista para a cidade iluminada. Sinto muito, ele disse. Sinto muito por ter te colocado nessa situação. Não sinta, Marina respondeu. Precisava acontecer. Como você pode estar tão calma? Marina sorriu tristemente. Porque minha mãe me preparou para isso. Ela me disse que pessoas como seus pais existem e que a opinião deles não define meu valor. Rafael se virou para encará-la completamente. Marina, quando eu disse que te amo, foi no calor do momento, entendo. Não, ele a interrompeu. Não foi no calor do momento, eu te amo. Te amo desde aquele primeiro dia quando você me disse que meu apartamento não tinha alma. Te amo por sua honestidade, sua força, sua capacidade de me fazer rir. Te amo porque quando estou com você, finalmente me sinto em casa. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Rafael, sei que é muito cedo. Sei que temos muito a resolver ainda. Sei que minha família vai ser um problema e que há diferenças reais entre nossos mundos. Mas também sei que não quero enfrentar nenhum desses desafios sem você. Marina o beijou então, derramando todo o seu amor e esperança naquele gesto.
Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu também te amo, ela sussurrou. Contra toda a lógica, contra todos os medos, eu te amo. Então o que fazemos agora? Marina olhou para a cidade espalhada embaixo deles, milhões de luzes representando milhões de histórias diferentes. Agora construímos nossa própria história, criamos nosso próprio lar e provamos que o amor de verdade é mais forte que qualquer diferença. Rafael sorriu, aquele sorriso amplo e genuíno que ela havia se apaixonado por despertar. A propósito, você estava certa sobre derrubar a parede. Qual parede? As duas. Ele riu. O apartamento ficou perfeito, e meu coração nunca esteve tão aberto. Marina riu também, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em semanas. Então deu certo? Meu amor realmente cresceu dentro do seu coração? Ah, Marina, Rafael disse, puxando-a para mais perto. Meu coração não tem mais espaço para mais nada. Está completamente tomado por você. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia simples, no jardim da casa dos pais de Marina, em Araraquara. Os pais de Rafael não compareceram, mas sua irmã Helena veio especialmente de Londres, trazendo consigo uma mudança de perspectiva que gradualmente começou a influenciar toda a família. O apartamento de Rafael se tornou o lar deles, cheio de plantas que Marina cuidava, livros que eles liam juntos nas noites de domingo, e o aroma constante de algo delicioso sendo preparado na cozinha integrada que ela havia insistido em criar. E todas as noites, quando se deitavam na cama king size que haviam escolhido juntos, nem muito cara nem muito simples, mas perfeita para eles, Rafael sussurrava no ouvido de Marina as mesmas palavras que havia dito no primeiro dia. Você se abriu para mim, e meu amor cresceu dentro do seu coração. E Marina, aninhada em seus braços, sempre respondia, e o seu se abriu para mim. Agora somos um lar completo.